Então, pessoal, hoje eu convidei para conversar com a gente aqui no programão o jornalista, escritor, músico, designer, Fred Di Giacomo Rocha, que está lançando seu novo romance. Deixa eu chamar ele aqui para conversar com a gente. Fala, Sinara, tudo bem? Tudo bom, Fred? Quanto tempo, né? Tudo bem, é um prazer estar de novo conversando com você. Agradeço muito pelo convite. Acho que a última vez que a gente conversou, a gente estava lançando a antologia Pandemônio, né, com a Cris Judar, na época da Exato. pandemia, assim, que bom que saímos da pandemia. Realmente, você estava em Berlim, não foi? Exato. Eu morei em Berlim 2 anos e alguns meses ali, voltei para o Brasil no final de 2020. Uhum. Eu quero mostrar aqui a capa do novo livro do Fred. Coloca aí para a gente aqui o Gambé, é o novo livro dele que está saindo pela Companhia das Letras, né? Você Exatamente. mudou de editora, foi para uma editora maior. Como é que foi essa história aí, essa mudança? Cara, eu já rodei bastante pelas editoras independentes, né, porque Verdade. o meu primeiro livro de contos ele foi pela Patois, né? E eu tenho um livro infantil que saiu pela Panda Books. Aí eu lancei o Desamparo, que foi meu primeiro romance, em 2018, pela Reformatório. A Reformatório é uma editora excelente, Marcelo Notielli é um ótimo editor. Mas como ele foi finalista de prêmio, né, finalista do Prêmio São Paulo, ganhou editais, ele acabou chamando a atenção, né, de algumas de outras editoras. E um amigo, o meu amigo, grande amigo, tenho que agradecer, Tony Marlon, jornalista do Campo Limpo, está sempre em várias atividades de jornalismo e quebradas. Ele tinha um contato na Companhia das Letras e gostava muito do Desamparo. Ele indicou o Desamparo para a Companhia das Letras, a Companhia das Letras falou que não tinha interesse em republicar, né, um livro que tinha acabado de sair, mas perguntou se tinha alguma coisa nova, eu mostrei o Gambé e eles gostaram. E é bom porque a companhia tem uma distribuição excelente, né? Então, assim, foi muito bom ter conseguido sair Sim, pela companhia, mas sempre elogiando o trabalho das editoras independentes, que eu acho fundamentais, né? Eu acho que o trabalho que a Reformatória faz é excelente, e acho que tem toda uma nova geração de escritores que, se não fossem as editoras independentes, a gente não teria sido, assim, não teria espaço, né? Acho que a Patois, a Reformatório, a Moinho são editoras fundamentais, assim, para a literatura brasileira. e você, né? Eu queria botar aqui a capa do livro anterior do Fred, porque tem a ver com o papo que a gente vai ter agora. Coloca aí do Desamparo. Ó, esse aí é o livro anterior do Fred, que saiu, como ele falou, pela Reformatório. E aí, o livro, o Gambé, ele volta a ser ambientado no mesmo lugar que o Desamparo, que é o Oeste Paulista. Gente, os livros do Fred, eles têm muito de faroeste paulista, né, Exato. Fred? É o Velho Oeste Paulista. Não, os dois livros são nesse desamparo verso, digamos assim, né? É, assim, o Gambé, ele surge numa costela do desamparo, na verdade. Uhum. É, eu, eu posso contar a historinha do surgimento dos livros? Claro, claro, temos tempo. Porque foi assim, eu já escrevia, tinha escrito contos, tal, como eu falei, e eu estava pensando, eu queria escrever um livro sobre a colonização do Brasil e como a violência do Estado ela é uma parte assim fundadora do que é o Brasil, né? Mas nessa época eu estava trabalhando como roteirista na televisão e eu preparei uma entrevista com o Drauzio Varela que ele falava o seguinte: se você não for um Tolstói, um Dostoiévski que escreve bem sobre qualquer coisa, escreva sobre algo que só você pode contar. E eu fiquei pensando, cara, o que só eu posso contar, né? Eu sou de Penápolis, é uma cidade de 60 mil habitantes, que pouca gente conhece, fora a Sabrina Sato, né? Todo mundo lembra da Sabrina Sato, mas é isso. Tem uma monocultura da cana, um monte de igreja, mas assim, ninguém conhece a história, nem eu mesmo conheci a história, porque na escola as pessoas elas te ensinam a abolição, né? Elas te ensinam a independência, aquela coisa, mas não explicam a história regional. E quando eu comecei a pesquisar a história de Penápolis, é um microcosmo do Brasil, assim. Foi uma colonização super violenta que aconteceu no século XX, né, já após a abolição. Os caingangues que estavam lá na época, pelas estimativas, eram 2.500. Em 10 anos viraram 200. Então foi assim, um extermínio. Tem um povo que existia lá que chamava Otixavantes, que eles foram... aconteceu um genocídio, não existe mais nenhum Otixavante hoje em dia no Brasil, né? E aí eu fui descobrindo essas histórias terríveis, assim, e falei, puta, a história de Penápolis é muito mais forte, interessante,
e um microcosmo do Brasil mesmo do que eu mesmo sabia. E quando eu apresentei esse livro para o meu editor, Marcelo Nocelli, ele ficou meio desesperado, porque ele falou, cara, é um romance de estreia, né? Vai ser, sei lá, 400 páginas, vai ser caro, as pessoas não vão ler, vamos dar uma cortada, tem muita história, e realmente o Desamparo tem muito personagem, originalmente tinha mais de 100 personagens. E aí eu fui cortando, e uma das coisas que eu já tinha descoberto era essa captura do Tenente Galinha, que existiu de verdade. E aí então eu tirei esse pedaço do livro e guardei. E depois fui trabalhar no que seria o Gambé, né? Então, assim, tanto o Desamparo quanto o Gambé, eles se passam nesse velho oeste paulista, eles falam da violência do Estado como uma força fundadora do Brasil, e tem essa cidade imaginária que chama Desamparo, que é uma referência direta à minha cidade natal, que é Penápolis, né? Sim, eu ia te perguntar exatamente isso. O Oeste Paulista, né, Penápolis, são a tua Macondo, né? Eu vi numa entrevista que você cita que o primeiro enterro que teve em Penápolis foi de uma perna. Isso é Conta verdade. aí, pessoal, como é? Não, então, quando eu lancei o Desamparo, eu até falava assim, as histórias mais surreais, mais mágicas, tal, são verdade. E um pouco isso que você falou de Macondo, eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, gosto também de outros autores do realismo mágico, né? O Juan Rulfo, principalmente, né? O Pedro Páramo. Eu comecei a pesquisar, tinha umas coisas que os editores sempre falam assim, não, Fred, isso é mentira. Tipo, quando fundaram o Penápolis ainda era uma vila, e criaram já o cemitério, teve um cara que acho que a doença, eu não sei qual é o nome técnico, mas eles chamam de bicheira. E a perna do cara começou a apodrecer, então tiveram que amputar e enterrar, inauguraram o cemitério enterrando uma perna, sabe? Isso está no livro e parece uma coisa que é meio poética, uma metáfora, mas não, cara, é verdade. O primeiro morto a ser sepultado em Penápolis foi a perna desse cara, esse trabalhador da estrada de ferro. Tem uma outra coisa do Gambé, que eu falo que o antagonista é o Tenente Galinha, né? Que eu falo que é uma mistura de Capitão Nascimento com Bolsonaro. E meu editor começou a falar assim, cara, mas tem coisa que tá muito parecido com o Bolsonaro, você tá forçando a barra. Porque tem uma coisa que o Bolsonaro, quando entrou no Exército, quando foi do Exército, ele foi punido por indisciplina várias vezes, ele queria colocar bomba no Exército, ele ficou preso. E o Tenente Galinha é a mesma coisa. Ele entra na Polícia Militar, ele é preso, ele é suspenso, ele é expulso, ele volta. Isso tudo é verdade. Tem a ficha corrida do Tenente Galinha. Ele termina virando um herói da Polícia Militar, mas no começo ele é um cara super indisciplinado, assim. Então, várias coisas que parecem invenção são verdade. E o que eu achei muito louco ao estudar um pouco mais Gabriel Garcia Marques é que também na história dele, muitas das coisas são verdade, né? Inclusive aquele massacre dos trabalhadores da empresa de banana, né? Que enche um trem inteiro de corpos de trabalhadores. A própria coisa da borboleta, parece que a avó dele falava, quando chega esse cara vem uma borboleta. Então, eu acho que tem um jeito da gente contar histórias na América Latina, né? Que acho que tem a ver com as narrativas orais, no meu caso com essas influências caipiras, que caipira é o quê? É indígena com os europeus, né, mais pobres e tal, que tem um pouco dessa coisa que parece mágico, mas é só o nosso jeito de contar histórias, assim. Acho que muitas das coisas que eu uso como referência para criar meu Macondo são jeitos que meu avô contava história, que minha mãe contava história, sabe? Então, esse jeito de pessoas da América Latina de contar história, assim, que talvez para um estrangeiro pareça um pouco mágico, né? Uhum. Coloca a foto do Tenente Galinha aí para gente. Olha aí, ó. Esse era o Tenente Galinha, né? Eu peguei até um textinho aqui da Wikipedia só para dizer para vocês que ele era, olha só, popularizado na crônica policial como Tenente Galinha, João Antônio de Oliveira tornou-se célebre devido à brutalidade que empregava no combate ao crime no interior do estado no começo do século XX. Aí fala aqui, ó. O chefe da Volante considerava mais fácil e menos oneroso ao Estado que ele executasse os bandidos a submetê-los ao processo legal. E em suas incursões, ele e seus homens eliminaram diversos criminosos. Ou seja, né, aquela história da polícia que mata ao invés de prender. Entre os vários sinais da brutalidade então empregada estava a prática de decepar a orelha das vítimas e enviá-las para a capital do estado. Nossa, a violência policial em São Paulo é antiga, hein, Fred? Então, é herança dos bandeirantes? Então, isso é uma coisa que eu acho interessante também, porque assim, só fazendo um parênteses, o livro é um romance, né? Ele vai contar a história do Gambé, do Cuiabano e do Caçula, que são os personagens principais. Então, quem gosta de uma boa história, de uma narrativa, legal. Mas por trás, eu tô contando a história da polícia
São Paulo também. E tem muita pesquisa histórica. Existe uma teoria que é comum de falar que a polícia militar ser violenta é uma herança da ditadura militar. Eu sempre discordei pelas pesquisas que eu tinha feito, e fazendo essa pesquisa histórica dá para ver assim, a polícia é violenta como uma herança da escravidão. Porque as polícias militares vão sendo criadas no Brasil para controlar o povo, e basicamente eram pessoas escravizadas ou recém-libertas. A força pública, da qual o Tenente Galinha fazia parte, ela é criada junto com a República. Ela é uma parte do processo, entre aspas, civilizatório, né? Porque antigamente você tinha várias guardas nacionais, né? Você tinha milícias, era mais aquela coisa do jagunço mesmo, e cria uma força pública para ser o braço armado do Estado. Só que, cara, é muito parecido, tanto que chama Capturas Tobias de Aguiar. Ela daria origem à Ronda Tobias de Aguiar. O discurso do é melhor matar do que prender, ele fala isso. Outra coisa que meu editor falou, cara, mas isso não está muito parecido com a contemporaneidade? Mas tem um livro de reportagem sobre o Tenente Galinha, né? Chama Tenente Galinha, Eu Sou a Lei. Ele fala, não dá para prender, tem que matar, tá? A fala dele é bem acaipirada, assim. Essa coisa da tortura, de você fingir que a pessoa era bandido e não era. Claro, não tem essa coisa de plantar o flagrante que tem hoje, até porque não tinha câmera, fotografia, etc. Mas é muito parecido. E assim, desde o começo, a polícia brasileira é muito brutal. Agora, uma coisa que chama a atenção do Tenente Galinha da sua tropa, que está registrado também nesse livro de reportagem, algumas reportagens da época, que hoje em dia não é mais tão comum você ver, pelo menos nas notícias, é que além deles matarem os suspeitos, eles não gostarem de levar preso, eles torturarem, tem vários relatos de tortura, eles eram estupradores, né? Isso é assim, tá registrado, os caras estupravam as mulheres dos suspeitos, as filhas, e às vezes pessoas que não tinham nada a ver, simplesmente pessoas pobres estavam ali no interior. Porque só explicando um pouco para os nossos espectadores que estão nos acompanhando, a essa força pública, que era chamada tinha a força pública, que era a polícia, e tinha a captura, né? A captura, o que era? Era uma tropa que saía da capital de São Paulo. Chamava Batalhão de Caçadores Tobias de Aguiar, né? Isso. E o apelido era Captura. E é tipo mesmo o Capitão do Mato, né? O paralelo da polícia com os capitães do mato é muito visível na tua obra aí, né? Exato, não, é muito, porque inclusive tem uma coisa interessante e trágico, cômico, trágico mesmo, porque o Tenente Galinha, ele era um homem branco loiro, você mostrou a foto dele aí até, né, com bigodão e tal, mas a tropa era composta de homens negros, né, a maior parte dos homens da tropa, eles eram pretos e pardos, também é registrado. O Tenente Galinha se referia a eles como negrada do inferno, cambadas do inferno, negrada, isso está registrado. E aí eles estavam levando a ordem, transferindo de São Paulo para levar essa ordem para o interior. Obviamente, eles não estavam só prendendo e matando pessoas negras, até porque o interior de São Paulo, essa parte que é Penápolis, Rio Preto, etc., as cidades são ocupadas, né, são invadidas, colonizadas pós-abolição, então também estavam ali tocando terror em indígenas, caipiras, né, e brancos pobres, mas muitas pessoas negras eram mortas por esse grupo que tem a explicação na origem dos bandeirantes. Eu acho que tudo está ligado, sabe? Os bandeirantes, a origem da polícia, para mim, tudo está ligado a essa invasão, né, portuguesa na América Latina e essa necessidade de como se mantém entre aspas, a ordem num país, ainda mais nessa época, com uma maioria negra e escravizada, uma minoria branca, ela consegue manter a ordem, né? Tanto que tem aquele documentário Notícias de uma Guerra Particular, o Hélio Luz fala assim, cara, falam que a polícia brasileira é ineficiente, a polícia brasileira é muito eficiente, no que é a missão dela, que é manter o povo quieto. Uma minoria consegue até hoje, tá? Também tem muita gente que fala assim, não sei porque o brasileiro não se revolta, somos pacíficos. Não somos pacíficos. Realmente a repressão é muito eficiente, né? E ela é eficiente desde essa época. Esse meu livro é de 1988, 1913, assim, a polícia é um moedor de carne das pessoas pobres, mas também dos policiais, né? Porque os caras eram jogados ali para fazer o trabalho que queriam que eles fizessem, e não importa também se os policiais morriam e eram mutilados, etc, etc, etc. Eu, inclusive, peguei um verbete que tem na Wikipedia, falando de Penápolis, dizendo nascidos em Penápolis. Coloca aí, que é muito engraçado. Coloca aí o verbete da Wikipedia, nascidos em Penápolis. Olha aí, ó. Categoria
Categoria Naturais de Penápolis, Alberto Oh, do Alibe, que foi do Corinthians, o sim. presidente, Enio Pipino, Fred de Uau, Giacomo, tô chique, hein? Gui Santana, Luiz Carlos Peters, Luiz Eduardo Sheida, ninguém sabe quem é, não sei, Norma Vian, que foi uma cantora, Oswaldo Riberto, Sabrina Sabrina Sato. Sato. Sabrina Sato, eu acho que é a mais famosa penapolense, É né? a É referência. penapolense que fala? Penapolense, exato. Ou é penapolitana? Tem gente que gosta de falar Penapolitana. penapolitano, mas é penapolense. E aí eu queria te perguntar, você faz essa ficção inspirada na região de Penápolis? O que os penapolenses acham disso? Porque os descendentes dos oprimidos devem gostar, mas e os descendentes dos opressores? Cara, eu vou lançar o livro agora, dia 28, inclusive, quem estiver nos assistindo e for de Penápolis ou da região, eu vou Pode lançar tirar dia, aqui. eu vou lançar dia 28 de outubro, agora no próximo sábado, né? O livro em Penápolis. Eu poderei saber mais sobre o Gambé. O desamparo foi, as respostas foram boas, assim, sabia? As pessoas têm curiosidade de saber a história da sua região. Claro. Eu acho também que tem algumas, eu acredito até que tem algumas pessoas que talvez achem que mesmo concordando com o lado que eu não concordo, sabe? Mesmo sendo, quem falou, sendo os filhos dos opressores, falei, olha que legal, um livro sobre meu avô, sobre meu bisavô, eu não sei, sabe? Eu tenho a impressão que tem gente que não tem muita vergonha de, né? Tem gente que se orgulha de falar que é descendente de bandeirante. A gente é um estado que tem várias rodovias, ruas, estátuas para bandeirantes, então acho que assim, às vezes você contar a história de um cara que é um super psicopata, a pessoa acha, uau, meu avô tá lá. Mas, Sinara, eu troquei os. Nossa. Mas eu troquei os nomes da cidade, das pessoas, justamente por isso, porque na época meus pais trabalhavam ainda em Penápolis, né? Meus pais trabalharam a vida inteira como professores de ensino fundamental e médio, de história. São pessoas assim, eram muito ativistas, muito de esquerda, numa cidade que votou 75% em Bolsonaro, né? Agora, no segundo turno dessa última eleição, que o Bolsonaro perdeu, em Penápolis, ele ganhou com 75% dos votos. Então, assim, ter vários cuidados que eu tive de mudar, não foi só porque eu queria fazer uma coisa poética. A minha Macondo surge um pouco de uma necessidade de proteger meus pais que estavam lá em Penápolis ainda. Porque tem, por exemplo, uma família que eu cito no Desamparo, que era a família mais poderosa da cidade, ela tinha deputados recentemente, né, deputados estaduais. Assim, algumas Caramba, pessoas. até hoje, né? É a capitania hereditária, né, Fred? Exato, exato, assim. Agora, o Tenente Galinha, ele não é de Penápolis. Ele é um cara que chegava tocando horror. E depois eu fui conversando com pessoas mais velhas, ele era quase um bicho-papão para algumas pessoas mais velhas. A mãe falava assim: ó, se você não se comportar, o Tenente Galinha vai te pegar, né? Ele é uma figura assim, que algumas pessoas mais velhas do interior conheciam. Eu acho que assim, de Penápolis, acho que ninguém vai ficar ofendido com isso. Agora, é uma cidade bastante conservadora. Eu acho que tem bastante gente que não gosta nem dos meus livros, nem do meu trabalho como jornalista, assim, sabe? Assim, e eu não estou falando aqui trabalhei em muitos lugares da grande mídia, mas o puro trabalho do jornalismo, e nem um jornalismo assim, sabe, já fala em direitos humanos, quando a gente fala em ECOA, tal, acho que tem muita gente de Penápolis que não gosta, assim. O que eu acho interessante de escrever também sobre uma cidade, além dessa coisa, escreva sobre uma coisa que você conhece, é porque o Brasil hoje, muita coisa que a gente vê surge no oeste do Brasil, né? Essa coisa do agro é pop, essa votação expressiva do Bolsonaro, é, Eldorado Paulista na mesma região? não, Eldorado Paulista não é na mesma região. Mas sabe que o Bolsonaro nasceu em Glicério e depois ele vai para o Vale do Ribeiro, né? Uhum. Então ele nasce ali do lado. Eu não sei exatamente. Ele Olha, então ele nasceu na mesma região. nasceu a 15 quilômetros de Penápolis, cara. 14 quilômetros. Olha só. E muita gente ficou surpresa com algumas coisas que foram acontecendo. E tem uma coisa que parece meio oeste americano, que também tem muitas pessoas brancas ou pardas que se consideram brancas, de classe média baixa, pobres, mas não miseráveis, que são um pouco ressentidas com as mudanças do mundo, sabe? Nessa região do oeste ali. São pessoas que veem as mudanças boas que aconteceram no Brasil, de cotas, do avanço das mulheres, LGBTQIA+, eles se sentem meio excluídos, e quando você fala assim, mas essa é a elite branca, eles também não são uma elite. Que é quem vota no Brexit na Inglaterra, que são brancos pobres ou Estados trabalhadores. Unidos, né, aquele Exato. cinturão que eles chamam de Trump Land, né? Que é um pessoal pobre, branco, É isso. abandonado, eles são chamados de órfãos da globalização, né? Então, justamente, Sinara, sabe, tem uma coisa que a globalização ela acontece principalmente no litoral, né? Então, as cidades do litoral, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, são consideradas cidades globais. Mas existe um interior do Brasil,
a parte que os bandeirantes foram ocupando é chamada de paulistana, então tem uma cultura comum, que é o oeste paulista, mas também tem o sul de Minas, tem uma parte do oeste baiano, de onde meu avô, Goiás, centro-oeste, Mato Piba, então tem toda uma região que tem uma cultura parecida, e eu acho que tem um ressentimento. Então, quando eu tô contando essas histórias, também não quero só... claro, o Tenente Galinha é um personagem desprezível, um personagem quase assim, parece fantástico, parece que eu inventei um cara tão ruim assim, né? Mas eu também quero contar sobre essa região, sobre essa cultura, sobre essas pessoas. Eu pesquiso muito sobre a cultura caipira, tem muitas coisas que são orgânicas para mim, né? Eu nasci nesse lugar e tal. Eu nasci com o carroceiro passando em frente de casa, vendendo miúdo, sabe, no isoporzão e tal. Então, tipo assim, é isso, né? Tipo, eu tinha vizinhos do meu lado que eram boias frias, tinha muito carroceiro, muito cavalo. Claro que os penápolis foram mudando, mas eu cresci nesse lugar. Mas eu gosto de pesquisar também essa cultura porque eu acho que essas pessoas também precisam ser enxergadas, entendeu? Não acho que é só a gente falar assim, só tem um monte de gente atrasada no oeste e nós do litoral somos progressistas. Mas por que essas pessoas são conservadoras, né? Elas têm medo de quê? Eu também tenho esse interesse em entender esse Brasil e mostrar, assim, essas histórias. Um, porque sou de lá, mas dois, porque eu acho que é uma história pouco contada, assim. Até na televisão começa agora a ter umas novelas que são passadas nessa região, ali com essa remake de Pantanal, mas eu acho que ajuda a gente a entender o buraco que a gente está, sabe? E tem um pouco da polarização que não é só de direita e esquerda, é uma polarização que você falou, que é o interior com o litoral, é o que é globalizado e o que ainda está no século XX, digamos assim, não só no sentido ruim, mas que realmente está meio apartado, assim. Aquela região dos Apalaches, lá dos Estados Unidos, quando você começa a pesquisar, gente, vocês não acreditam, imaginem que no Kentucky, por exemplo, né, que é uma região que vota majoritariamente no Trump, votou majoritariamente no Trump, e que é vítima da crise de opioides, os opioides pegam forte nesse cinturão branco, pobre, ferrado. As pessoas não têm dentes, as pessoas não têm esgoto num país mais rico do mundo, né? Dá para entender, né, Fred, por que elas se apegam, como está acontecendo agora na Argentina, no desespero, se apegam a aventureiros. E populistas, né? Porque também esses políticos, é importante lembrar, essa direita que ganhou, que está ganhando, que começa a ganhar, não são a direita tradicional mais coxinha, assim, que está falando só sobre políticas neoliberais e tal. Não, tem um discurso populista de falar com essas pessoas. O Bolsonaro, a gente queira ou não, é um cara carismático, né? Sim, As pessoas se sim. identificam com o Bolsonaro, que tem um discurso meio, eu sou um cara do povo, eu como o pão com leite condensado. E ninguém tá falando. E inclusive eu conheço vários, assim, alguns pais de amigos meus que votaram em Lula em 2002 e depois votaram no Bolsonaro, né? E fizeram voto no Lula anti-establishment e votaram no Bolsonaro anti-establishment também, assim, porque para eles tudo tá errado. E até um certo ponto, de fato, né, o Brasil é um país duro, né? Não dá para falar que tá tudo maravilhoso em nenhum momento do Brasil. E aí a pessoa, nesse desespero, vai atrás de um certo salvador, né? O que acontece nos Estados Unidos também, por isso que eu gosto tanto da literatura do Cormac McCarthy, até aí peguei esse meu livro é dele, do Meridiano de Sangue, que é um escritor que ficou retratando esse sertão americano também, né? Para mim ele é o Guimarães Rosa americano, né? Às vezes a gente fala, o Guimarães Rosa, não sei quem... Maravilhosos os filmes que se passam nessa região dos Estados Unidos, né? Também acho. E tem um seriado muito bom no Netflix, chama Ozarks também, que também mostra muito essa coisa que eles chamam white trash, né? As pessoas morando em Isso. trailers, você estava falando, as pessoas morando em trailers, as pessoas viciadas, né, nessa coisa dos opiáceos. E vale lembrar que o Oeste Paulista é ali perto, é na fronteira com Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, na verdade. Então tem uma rota de tráfego forte. Então eu lembro desde a adolescência, assim, o crack já era uma realidade em Penápolis forte também. Né? As drogas estão ali presentes, porque também existe um grande tédio, alguma falta de opções Muita culturais. cocaína, né? No interior de São Paulo. Bora ser Sim. franco, gente. As pessoas Sim. querem tapar o sol com a peneira, mas todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Assim, e fora álcool também, né? Então, porque assim, você não tem tanto, você não tem um show, você não tem balada, você fica no bar bebendo, né? Então tem acho que tem essa semelhança com os Estados Unidos, e isso explica um pouco várias coisas que o pessoal de repente pega surpresa. Mas o sertanejo hoje em dia é a música mais popular, mas o Bolsonaro quase ganhou, foi 1 milhão de votos a menos, mas as pessoas, sabe, então acho que tem várias coisas que a gente estava com as lentes muito voltadas para a região do litoral, para as grandes capitais, mesmo quando a gente falava de periferia, né?
assim, geralmente eram as periferias desses grandes centros urbanos do litoral, assim. Exatamente. Então eu acho que são histórias que eu tenho interesse, assim, que eu acho que vale a pena ser contadas, sabe? Voltando para o teu romance, eu queria que você contasse aqui para gente o que há de verdade e ficção nele, né? Tá. É engraçado, cara. Eu vou dar spoiler porque, assim, eu acho que para vender o livro você pode dar spoiler, as pessoas vão esquecer e depois elas vão ler de novo. Sem dúvida. Então darei spoilers, desculpa o pessoal que não quiser spoilers, passe para frente a nossa conversa depois. Assista a versão pós ao vivo. É, cara, assim, o livro acaba, no final de tudo tem um apêndice ali que tem uma carta. Que seria uma carta minha que eu encontrei os cadernos do Gambé e tal. Isso é mentira. E todo mundo acha que é verdade. Todo mundo, nossa, Fred, impressionante. Eu achava que Eu tinha ia muita te ficção. perguntar isso, se os Mas no cadernos final, eram reais, se a carta não, mediúnica era real. do Desamparo não é. Então, cara, o Desamparo, o que aconteceu? O Desamparo, a narradora chama Rita Thelma, Desamparo é meu primeiro romance. Rita Thelma que tá querendo vingar a memória do pai dela, o Modesto Moreira, que era o único fazendeiro negro da região. Os caingangues atacam os fazendeiros ali da região e chacinam os fazendeiros. Colocam a culpa no Modesto, que era o único fazendeiro negro, e falam que ele teria violentado uma indígena. Na verdade, é mentira. Ele é expulso de lá e aí a Rita vai querer vingar a memória do pai. Essa história de que existiu o Modesto Moreira é verdade. A história de que teve uma chacina de caingangues é verdade. Que a filha dele foi se vingar é mentira. E como eu criei uma personagem, uma narradora que está onisciente, onipresente lá, eu precisava de uma desculpa para ela saber de tanta coisa. Por isso que eu inventei que o livro tinha sido baixado numa sessão espírita mediúnica, que tinha uma carta e tal. Mas esse é o primeiro livro, Desamparado. Aí todo mundo, nossa, e aquela carta, né, era verdade. Então, as minhas cartas, no final, geralmente são mentira. Voltando para o Gambé agora. Existe muita documentação do Tenente Galinha, né, que é o chefe da tropa, que era o principal homem branco ali da tropa. Os soldados têm pouca coisa, é meio lateral. Tinha um texto, acho que na Brasileiros, de um neto ou bisneto de um policial que teria chamado Gambé, ou Gambá, no texto brasileiro fala Gambé, né? Que teria sido cozinheiro da tropa. Pouco se fala, tem pouca informação sobre o cara. Aí, assim, toda a história do Gambé é uma invenção minha. O passado dele, eu tirei muita coisa do meu avô, que de fato era nascido na Bahia, em Barreiras, e foi vaqueiro, foi porteiro, foi alfaiate como Gambé. Então, o passado do Gambé é muito baseado no meu avô Josemir, que eu falo que foi um vaqueiro que aprendeu latim, né? Que no final ele acabou fazendo o curso normal tal, e aprendeu latim. E a história dele ser partido ao meio, porque logo de cara o policial ele explode ali, joga uma dinamite. É uma metáfora, né? É uma metáfora sobre um homem rachado, que eu acho que acho que tem muito a ver com o homem brasileiro, né? Essa coisa da violência, da hipermasculinidade, que é um assunto que também me interessa, e por isso acho que faz o livro ser contemporâneo. Agora, o que é verdade, todas as partes mais tristes, as violências, as torturas, a maior parte daqueles casos são verdade. O livro abre com uma mulher pendurada numa viga. Fala, puta, Fred, mas isso aí é muito exagerado, né? Parece história, sabe, é verdade. Eles mataram o marido da mulher, tentaram violentar a mulher, não conseguiram e amarraram numa viga. História real. A história do massacre dos 30 ciganos no Rio. Tem relatos de que isso aconteceu de fato. Então, os crimes da tropa infelizmente, são verdade. E dando um spoiler forte, o Tenente Galinha, ele morre mas isso quem procurar na internet, o Tenente Galinha vai achar. Tá no Wikipedia. Ele é assassinado pelo amante da mulher, que é a Benedita, que é uma mulher muito forte. Então isso também é verdade. Ele morre na cama. Ele foi um cara que matou muita gente, correu o risco de morrer, ele troca tiro com supostos bandidos, é ferido, toma um tiro no joelho, não morre e tal. E ele acaba, quando ele volta para casa, tá dormindo, o amante da mulher vai lá e junto com um comparsa, dá vários tiros nele. Mas eu usei essa história. Se você repara, tem muito poucos personagens femininos no meu livro. É um livro muito masculino. Mas o tempo inteiro fica rondando, falando sobre Benedita, que é a mulher do Tenente Galinha. Esse feminino ele fica aparecendo, crescendo, e no final é esse feminino que vai resolver a história ali e vai dar um fim no Galinha, que é verdade. E aí tem uma coisa interessante que eu acho ele ser tão viril, um cara que matava, estuprava, não sei o quê. E ele tinha ele de fato tinha medo da mulher. De fato, ela teve muitos casos, ele sempre voltava com ela, ia atrás. Então tem uma coisa assim
do patético ali, do personagem do Tenente Galinha, que eu acho muito interessante ali, sabe, desse personagem. Mas esse fim do Galinha também é uma história real ali. Eu acho que a principal... A história do partido ao meio me lembrou Ítalo Calvino, né? Então, foi uma inspiração. Eu não lembro se eu já tinha lido o Visconde de Partido ao Meio, mas eu lembro que eu li para escrever o livro. Eu acho que eu tava com essa história do... Eu tinha um antagonista. Cara, tem esse cara muito forte, assim, essa mistura de Capitão Nascimento com Bolsonaro, como eu falei, que parece um pouco de Juiz Holden, do Meridiano de Sangue e tal, o Kurtz, talvez, do Coração das Trevas, mas eu preciso de um protagonista, e o protagonista surgiu quando eu tive essa visão, assim, inspirada até no que eu sabia do Calvino, de ser um cara rachado, né? Até no começo não chamava Gambé, chamava Cabra Rachado. E Gambé até é interessante, né? Porque em São Paulo, Gambé é gíria para policial. Eu ia te perguntar isso. Se vem daí, desse policial, a gíria? Eu desconfio que sim, porque Gambé também é gambá, né? É uma outra versão de gambá. Pode ser uma grande coincidência que existiu um policial, que o apelido dele era Gambé, em 1913, que ficou famoso, que está na crônica policial, e depois virou uma gíria. Eu acredito que veio dele, mas eu não consegui achar na minha pesquisa nenhum texto que fosse assim. E daí surge o nome Gambé, entendeu? Não tem essa cravada, mas é a primeira referência à polícia e Gambé é desse cara, desse cozinheiro da tropa do Tenente Galinha, que no livro reportagem fala muito, tem esse texto da Brasileiro que fala dele também. Eu acho uma forte chance de vir daí. Até porque alguém falou, antigamente o uniforme dos policiais era azul, né? Então essa conexão com o Gambá teria que ser muito mais recente, assim, depois quando vira cinza e tal. Mas eu não consigo cravar isso. E aí a parte, o que é também invenção? O afeto. Porque o Gambé acaba se envolvendo ali com o Cuiabano, que é um novato, que é um policial que chega para substituí-lo. No começo é uma amizade, mas acaba sendo uma relação amorosa mesmo dos dois. É quase uma releitura ali do Grande Sertão Veredas, que falam que quando que o Guimarães ele pensou em ser um homem de fato, né? E quando o Manuel Bandeira leu, ele fala, pô, adorei, mas tinha que ter tido a coragem de Adorim ser um homem até o final, tal. E aí no meu livro a relação deles é um homem até o final, né? Ali, né? Tem até uma hora que ele vai ver o amigo morto, ele quer fazer aquela revelação como se fosse a de Adorim, não, é um homem. E o Caçula, que é um menino que eles encontram, que supostamente ele solta cristais pelo olho. Quando o Cuiabano e o Gambé viram uma dupla, e é uma espécie de Don Quixote e Sancho Panza ali do Oeste Paulista, assim, cavalgando e passando várias desventuras, né, tem muitas desventuras, eles encontram esse menino num convento que chora cristais. E é um jeito do Gambé ter uma conexão, sair desse mundo da violência, da polícia, e ter uma chance de afeto. E o Caçula surgiu por dois motivos que eu acho interessantes. Um, porque as primeiras pessoas que leram meu livro foram mulheres, a minha companheira Karen Rueck, que também é escritora, está lançando um livro agora, A Segunda Mãe, e a minha mãe. E elas falaram, cara, é muito duro o livro, né? E tem muita violência. Daí a minha mãe até falou, não podia ser tipo o Torturado, que no final as mulheres vão lá e matam o galinha, dá uma raiva que ninguém consegue matar esse galinha e tal. Eu falei, putz, mas não ficaria verossímil. Primeiro que eu podia até reinventar a história a la Tarantino, né? Bastardos Inglórios. Mas eu achei que o afeto possível, daí eu me inspirei na minha experiência dando aula na Nós, que é uma escola de jornalismo para jovens de quebrada, né? Que eu fui ficando, sabe assim, amigo de vários dos meus alunos, e um especificamente com o Alexandre, eu conheci ele com 17 anos, sou amigo dele até hoje, ele tem 24 agora. E ele virou escritor, mora em Berlim, inclusive a gente está falando da Alemanha, né? Ele está morando em Berlim, publicou 2 livros e tal. E tem uma relação assim de, sabe, eu ser um pouco um amigo um pouco mais velho, que você acaba também sendo um pouco mentor, mas você aprende muito com a pessoa. Eu acho que o Gambé tem um pouco o Gambé e o Caçula tem um pouco essa relação minha com o Alexandre ali, transferida. E eu acho que num país em que tantos homens não assumem a paternidade, né, tem tantas crianças que nascem pai, teve até alguém que me falou assim, na quebrada ter pai é coisa de playboy, uma coisa assim, sabe, que é interessante. E que também, às vezes, por isso a gente está sempre uma sociedade sempre procurando um pai, né? Bolsonaro, Dom Sebastião, essas figuras fortes. Eu acho que os homens brasileiros fazerem as pazes com a masculinidade, com o afeto, e com a paternidade, com o afeto, na verdade, acho que pode ser uma saída um pouco mais realista, assim, do que o personagem vai lá e dá uma facada e mata o Tenente Galinha, sabe? E esse caçula, ele vai no final estudar, e o estudo acaba sendo abre as portas para ele, ele sai desse ciclo de violência, ele rompe o ciclo de violência
porque ele consegue estudar, né? Olha só, aliás, Karen, hein, está convidada já para vir aqui no programa também. Eu não entrevistei a Karen ainda. Entrevistá-la. O livro dela é muito bom, acabou de sair. O Eu lançamento... adoro esse casal, gente. Há muito tempo acompanho eles, tá? Eu e o Fred, a gente se conheceu, acho que foi em 2010, virtualmente, na campanha lá da Dilma, que ele fazia já um trabalho gráfico, ele também é designer, né? E fez muitos gráficos interessantíssimos, né? Super interessante, né? Sim, na época foi super interessante. E a gente foi se aproximando e a gente se acompanha à distância. Nunca nos vimos pessoalmente, verdade. por enquanto. Agora não tem mais a pandemia para a gente dar como desculpa, né? Exatamente. E aí eu quero entrevistar a Karen, mulher dele também. Depois vocês criaram um projeto de felicidade também, uma época, não foi? Juntos? Então, nesse projeto a gente tinha uma campanha que chamava Livros Mudam Vidas, que você foi uma das pessoas que falou qual era o livro que tinha mudado a sua vida, lembra? Sim, é E tinham verdade. várias pessoas legais, tava você, o Ferrez, o KLJ dos Racionais, uma turma boa, assim, que a gente queria falar sobre essa paixão que a gente tem por livros, né? Como livros realmente podem ser uma coisa que é um pouco, o conector que eu tava falando, que é um pouco o personagem caçula do meu livro, o meu aluno, o Alexandre Ribeiro, sabe, que é um moleque da favela da Torre, em Diadema, que hoje mora em Berlim, assim, desse poder, porque eu acho que o livro é um prazer, mas é uma forma de realmente mudar, né? De ter conhecimento, e conhecimento é uma coisa que ninguém... Abrir, né? Exato. Horizontes, né? Para mim, eu acho que para o Fred também, para todo mundo que é do interior do Brasil, acho que os livros, antes da internet mais, né? Eram uma forma de você se abrir para o mundo, né? Conhecer coisas. Os livros e os gibis, tá? Que eu também não Exato. posso deixar de citar os gibis. Cara, tipo, eu lembro que a banca de jornal era tipo a internet, né? Eu lembro de ficar muito tempo, assim, sabe, só folheando revistas na banca, olhando, assim, sabe? Porque tinha muitas coisas. Era lá que chegava da revistinha, você aprendia uma cifra do violão, as notícias mais quentes, que eram semanais ou jornais e tal, e os quadrinhos, né? Uma das coisas que eu mais gostei como jornalista foi ter entrevistado o Maurício de Souza, inclusive, que você estava falando de gibis, assim, achei muito legal assim, ter entrevistado o Maurício. Mas enfim, veio a segunda mãe da Karen. Eu acho que você chegou a trabalhar com a Karen na VIP, acho que ela foi trainee lá na Abril, não sei se ainda estava na VIP, você passou pela VIP, né? Passei, não lembro. Não, acho que não. Senão eu Não, lembraria dela. em 2007 ela foi trainee, assim, mas ela só acho que ficava rodando pelas Estava revistas. lá, estava na Abril, né? Eu saí da Abril em 2008. Talvez ela tenha 2000 passado. 2007, foi 2007 que eu saí. A gente deve ter se cruzado em algum momento, e você também, né? Sim, sim, Lá não, naqueles corredores da Abril, você na Mundo Estranho, na Super Interessante, né? interessante que a gente fez bastante coisa de infografia, muita coisa de... Os infográficos maravilhosos. Mas eu queria voltar para essa história que você estava falando aí dos livros que abrem horizontes, né? Mudam vidas. Para uma coisa que eu tenho conversado muito com os escritores que vêm aqui, que é como que os hábitos de leitura foram afetados, né? Pela internet, pelas redes sociais. Eu falo isso por mim mesma. Nossa Senhora, eu estou lendo um livro há um ano, gente. Eu estou lendo um livro há um ano que eu estou nesse livro. E a internet me rouba muito tempo, né? Ainda mais fazendo as lives, a internet acaba me roubando muito, muito tempo. E também os streamings, né? Tem Sim, roubado muito tempo meu, sim, porque quando eu termino de fazer o trabalho, eu quero, né, distrair minha cabeça e acabo vendo bastante filme, que não é ruim, não estou botando isso como defeito. sim. Mas você acha, muitas vezes falam assim, o romance acabou, né? Muitos estudiosos falam, o romance acabou, o fim do romance e tal. Você acha como é que você vê isso? Você como jovem escritor e entrando agora, né, praticamente nesse Sim. mercado, qual é a tua posição em relação a essa história da leitura, dos hábitos de leitura das pessoas? Cara, eu olho o copo meio cheio, sabia? Porque assim, cara, eu acho que a gente vive. Eu falo isso várias vezes, mas eu sei que eu sou suspeito porque eu tô lançando livros também, mas eu acho que a gente vive, sei lá, o melhor momento da literatura brasileira dos últimos 50 anos, assim. Por exemplo, na pandemia, agora as vendas de livro diminuíram um pouco, mas na pandemia vendeu-se muitos livros, né? As pessoas leram mais, elas ficaram em casa, elas tiveram mais tempo. A gente tem esse fenômeno que o Itamar Vieira Júnior, que ele vai bater 1 milhão de exemplares. É uma coisa assim, que para um autor de ficção, ele tem 3 livros por grande editora só, né? E 700 mil acho que são do Torturado.
é uma coisa que acho que desde o Jorge Amado não se via. E eu nem sei se o Jorge Amado vendeu 1 milhão em 4 anos. É uma coisa assim, à la Paulo Coelho, só que ficção, né? Não é autoajuda, é uma ficção, assim, eu gosto bastante do Tortarado. E tem outros autores, acho que antigamente, quando eu cheguei em São Paulo, assim, comecei a me inteirar sobre o mercado editorial, os autores reclamavam que era difícil vender 3 mil exemplares. E é de fato difícil. Mas você tem escritoras também como a Micheline Verunti, que tem livros muito bons, né? O Som do Rugido da Onça, por exemplo, o Jefferson Tenório, A Berço da Pele, a Natália Timmerman, e essas pessoas estão vendendo 25 mil livros, sabe, assim, 25 mil exemplares de um livro. Ótimo! Então, sabe, então acho que assim, porque o que você falou, Sinara, é verdade. Assim, a atenção, ela tá mais dividida. E eu que tenho o hábito, eu leio muito em impresso também, mas eu leio às vezes no Kindle no celular. Isso é péssimo, porque você está no celular, você recebe uma notificação, você eu não entra para ler. consigo, sabia, Fred? Eu não consigo. Meu filho me deu um Kindle para facilitar a minha vida, porque muitos dos livros que eu recebo para fazer as entrevistas vêm por PDF. Né? E aí é chato, né? Eu estou aqui com esse laptop para poder levar para um lado e para o outro, aí eu boto no Kindle, mas eu confesso a vocês que eu acho ruim demais. A letra é muito pequena, e para você aumentar, aí a página já fica torta. Sei lá, eu acho que eu tenho eu quero ver na página toda inteira, com a letra do tamanho ideal, a luz me enfim, não nasci para a leitura. Não, mas assim, eu acho o livro, cara, um objeto magnífico e uma obra de design assim perfeita. Eu acho que a leitura em livro ainda, eu acho, aí o Gambé. Delícia, ó, deito na cama. Não, eu acho mais rápido, eu leio mais rápido em livro impresso. Também. Mas eu acho que quebra um galho, assim, sabe? Você tá no metrô, você esqueceu de trazer um livro, você tá no ônibus, aí você saca o celular. Então, eu acho que assim, uma coisa que quebra o galho, mas você disputa a atenção com várias coisas. Agora, assim, a maior parte das pessoas também não é que tava lendo 10 livros por mês antes do celular chegar, né? Assim, eu acho que talvez eu falo nós assim, porque eu sou uma pessoa que gosta de ler, e você está falando que você também gosta de ler, né? Então eu acho que as pessoas que gostam de ler talvez possam estar mais divididas hoje. Mas eu acho que livro, assim, desde, sei lá, dos egípcios com papiro, era uma minoria que sabia ler e escrever. Então, assim, eu acho que a gente está numa fase boa. E eu acho que a gente também precisa resgatar uma coisa que é a leitura como fruição, sabe? A leitura como diversão. Tem gente que fala assim, puta, Fred, mas eu não consigo ler Grande Sertão Veredas. Não leia. Leia um livro que te agrada. Eu acho que um pouco também a leitura, já que a gente está falando de novas tecnologias, eu estou sendo otimista, acho que tem um pouco como se fosse um videogame que cada fase é um pouco mais difícil, você vai passando de fases. Assim, acho que primeiro você tem que achar uma coisa que realmente você gosta. Puta, eu gosto de ler, sei lá, qualquer coisa. Eu gosto de ler Bukowski, eu gosto de ler Jane Austen, eu gosto de ler livro... Paulo Coelho. Paulo Coelho, inclusive, é a porta de entrada para a literatura de muitos escritores. Eu acho também. Eu acho que existe um preconceito horroroso com as pessoas elitista. Que são best-sellers, sabe? Eu acho que existe um preconceito. Eu estou sempre defendendo, porque eu acho que você não pode criticar os hábitos de leitura de ninguém. São hábitos de leitura. Concordo. Isso é maravilhoso. Você pode ler o que for. Sabe, eu, quando era adolescente, tive uma professora excelente lá em Itabuna, na Bahia, que deu para a gente ler Fernão Capelo Gaivota, que era o livro de best-seller da época. Todo mundo leu e foi maravilhoso. E é autoajuda. Daí. Não, e assim, eu acho que você pode ler Paulo Coelho a vida inteira, você pode ler Paulo Coelho, depois ler Joyce, você pode ler Paulo Coelho e Joyce. O que eu acho só que você não deveria começar assim, não, eu preciso ler esse Ulisses. Aí você abre uma página, acha uma merda e desiste da leitura, entendeu? Assim, leia uma coisa que te interessa, às vezes é um assunto. E nas escolas, Fred, nas escolas? Porque existe, por exemplo, outro dia o Felipe Neto estava falando, dão uns livros muito chatos para as pessoas lerem. Gente, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas na escola e adorei. Adorei, não achei nem um pouco chato. Cara, aí eu fico... Primeiro, eu acho que tem que ter uma mediação da leitura, porque meus pais, como eu falei, meus pais passaram a vida inteira dando aula em escolas públicas, tal, né? Primeiro em São Paulo, Jardim Ângela, Parelheiros, depois em Penápolis região. E assim, meu pai fala, o problema é que chegavam uns kits que ninguém explicava para os alunos, chegava 10 livros lá lacrado e o aluno deixava na escola. Também não adianta. É muito interessante para as grandes editoras você vender 10 mil exemplares para o governo do estado. Mas acho que precisa ter uma mediação. Por que você está ganhando esse livro? O que é esse livro? Olha só que legal, alguém tem que apresentar, acho que para os jovens, os livros. Eu não concordo 100% de que tudo tem que ser, entre aspas, fácil, tá? Até porque eu acho meio assim,
não a literatura que as pessoas vão considerar fácil, não necessariamente é fácil. A Marilene Felinto fala isso, ela, pô, quando eu li, eu acho que teve um professor que me falou, ela fala assim, tem um professor que me falou que não dá para dar Guimarães para os jovens, só dá para dar uma literatura mais contemporânea. Ela falou que tristeza, porque eu li adolescente e adorei. Eu acho que assim, você tem que ter as opções, entendeu? Pode ser um autor super contemporâneo, que tem uma linguagem mais direta, pode ser a Natalia Timmerman ou Ferrez estarem ali nesse pacote, e também pode ter um autor mais antigo, que tem uma linguagem mais rebuscada, para o jovem ter contato com isso, e ele pode gostar com 14 anos, ou ele pode voltar lá com 20 ou nunca. Mas eu acho que também a gente não deveria subestimar as pessoas jovens, sabe assim, que é aquela coisa, vamos subestimar a pessoa do interior, vamos dar um livro sobre o interior para a pessoa, vamos subestimar o jovem, daí sabe, o Paulo Freire é aplicado errado, sabe assim, não, ele só vai ler livros, se ele é de periferia, ele só vai ler periferia, se ele é do centro, ele só vai ler livro do centro. Isso eu acho um pouco, porque uma das graças da literatura para mim é que ela me fez viajar antes de sonhar em pegar um avião, sabe assim? Ela me levou para a China, para a Inglaterra, ela me colocou na cabeça de uma mulher ou de uma pessoa do século XV. E esse poder da alteridade é uma coisa que nada, nem um videogame consegue, sabe? Você pode estar na cabeça de pessoas que já morreram, você pode conversar com o Sócrates, ou, sabe, com a Simone de Beauvoir. Então, assim, acho que não deveria ser limitante o leque de opções de leitura. Mas eu acho que você tem que ter também opções mais contemporâneas, acho que tem que ser um mix, sabe? Sim, com certeza. Você falou de forma otimista aí sobre o quadro da literatura no Brasil, e aí quando você estava falando, realmente eu pensei aqui que atualmente tem bastante autor brasileiro e autora brasileira e autor negro também, né? Autoras negras. Eu acho que nesse aspecto você realmente melhorou bastante, né? Porque, por exemplo, quando eu sou da geração das cantadas, famosas cantadas literárias da Brasiliense, né? Tinham vários autores brasileiros, poesia, bastante poesia, mas não tinha tanto autor brasileiro, né? Outro dia eu falando com a Mili Lacombe, que nasceu no mesmo ano que eu, a Mili, ela falou, poxa, Sinara, minha formação é toda de homem americano. A gente era o que a gente lia, era muito maravilhosos, tá? John Fante, Bukowski, mas eram homens americanos. Sim. Nós, duas mulheres brasileiras, a nossa formação foi essa. É muito louco, né? Assim, eu repito, eu acho legal você também ler um homem americano, mas só ter homem americano é o problema. E muita gente... não conseguiu citar uma pessoa brasileira mulher. Então, mulher é mais difícil ainda, porque até devia estar ali o Caio Fernando Abreu nessa época, mas assim, tinha poucas mulheres, e as que tinham menos espaço, não é que tinha poucas mulheres escrevendo, tinha poucas mulheres sendo publicadas. E eu vejo muita gente falando assim, cara, eu nunca tinha visto um escritor como eu, assim, escritores, mulheres negras falando, cara, para mim é muito bom ter a Conceição Evaristo, porque eu não sabia que uma pessoa assim poderia ser escritora também, né? O escritor tinha uma cara, né, que era um homem branco mais velho, rico, né, geralmente do litoral, ali poderia até ser do Nordeste, mas geralmente das grandes capitais. E eu acho que hoje em dia você tem um leque muito maior, inclusive pessoas sendo premiadas, os destaques da Flip até causam mais frição, os autores nacionais, né? Eu acho que se você traz um gringo, você coloca o Itamar Vieira Júnior, eu sei que o Itamar Vieira Júnior vai estar com uma fila maior de autógrafo do que... Então, por isso que eu falo, acho que é uma fase muito boa. E assim, eu não estou falando que só quem apareceu agora é bom, porque ao mesmo tempo, se o Milton Ratum tá publicando, né, sabe? A Maria Valéria Rezende tá publicando. Tem pessoas de várias idades agora, mas tem uma certa atenção, uma atenção para a literatura, para o romance. Muitas são, você falou do streaming, muitas dessas obras estão sendo adaptadas, ou em processo de adaptação para série e para filme, né? Então, assim, eu acho legal tanto a quantidade de produção, a qualidade e também essa diversidade. E eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante quando uma criança vai ter uma visita de autor, não serem todos autores homens brancos, sabe? Uma menina poder falar, a mulher também pode ser escritora, estar nesse lugar, eu vender bastante como a Micheline vende, como a Djamila Ribeiro vende, sabe? E também, assim, tem histórias que, sabe, até 10 anos atrás, tinha muito pouca história de parto. Tinha muita história da crise do homem bêbado, querendo pegar todo mundo, ou romances de guerra, mas tinha poucos romances de guerra na perspectiva da mulher, né? Assim, os homens poderiam ter feito isso? Poderiam, mas talvez a gente tenha sido um pouco preguiçoso e ter contado muitas mesmas histórias, né? Olha só, você passou um tempo morando na Alemanha, né? Estudando lá.
uma bolsa, né? Que A Karen, a minha companheira, ganhou uma bolsa de estudos do Instituto Humboldt, que infelizmente, inclusive, foi encerrada ontem, não vai, mas também tem uma bolsa legal para BRICS, então eles levavam jovens líderes, chamava, e nesse meio tempo eu passei no doutorado na Universidade Livre de Berlim, lá em literatura e cultura, já sem bolsa, infelizmente, mas a gente estava estudando ela com bolsa, eu sim. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte: você voltou para o Brasil depois desse tempo? Como é que ficou a tua cabeça? O que você achou de diferente? Estou te falando isso porque eu voltei da Europa também agora em julho, e pela primeira vez, né? Eu sempre fui para a Península Ibérica, eu nunca tinha saído da Península Ibérica. Todas as vezes que eu fui, eu só fui para a Península Ibérica. E dessa vez eu fui para a Alemanha e Holanda, e confesso a você que eu fiquei um pouco assim, sei lá, foi ótimo, lindo, maravilhoso, fui a todos os museus, mas eu não sei, eu acho que o processo de decolonização dentro de mim hoje é tão forte que eu não consigo me fascinar mais pela Europa, sabia? É E mesmo? quando eu voltei, eu fiquei assim, cara, como eu gosto desse lugar, que saudade que eu tô dos países latino-americanos, eu voltei muito latino-americana. Eu voltei, eu acho que eu voltei para morar aqui por isso, assim, para mim, especificamente a Karen tem família alemã, né? Ela fala alemão, tal, né? O avô da Karen, na verdade, é um sobrevivente do Holocausto, ela é de família judia alemã, então tem pessoas que morreram em campos de concentração, tal. Ela tem esse pedaço. Eu sempre me senti deslocado, ainda mais por lá eu ser lido como iraniano ou turco, né? Então, assim. Disseram que eu era curda. Então, e lá o problema na Holanda eu acho também, mas na Alemanha posso falar com propriedade. A maior minoria lá são os turcos, né? Então tem um preconceito com turcos, tal, e as pessoas te perguntam às vezes, o cara que foi instalar a televisão em casa perguntou para mim: "Você é iraniano?" Aí eu falei: "Não, sou do Brasil." "Ah, América, né? Ah, que bom, bem melhor." Tá? Os caras falam sem nenhum problema na escola, eles ficam falando mal das É um famílias. mundo branco muito hostil, né? E você falou de decolonização, eu acho, o Brasil é terrível, tá, na parte do racismo. É terrível, eu, como pessoa branca, tenho todo esse privilégio de sei que o Brasil é terrível, eu escrevo sobre isso nos meus livros, mas a gente, por ser tão terrível, a discussão está muito mais avançada do que na Europa. Tem várias coisas que você falava, por exemplo, na própria universidade, onde eu estava fazendo doutorado, que eles nem tinham pensado nisso. E os alemães têm uma coisa meio assim, mas a gente nem teve muitas colônias, sabe assim, eles tiveram, mas assim, é muito menos que Portugal, Espanha. Então, o grande peso deles é o Holocausto, que eles meio que já fizeram reparação, né, tal. Então, tem eles estão num lugar meio confortável, o que eu acho que era desconfortável para mim, assim. E eu senti o tempo inteiro, porra, eu sou jornalista, sabe? Eu escrevo, eu tenho saudade do meu país, das pessoas, de fazer. E eu estava lá, inclusive, 18, 19, né? Foi logo depois que o Bolsonaro foi eleito, depois a pandemia. Foi muito ruim, porque tinha pessoas da minha família na UTI aqui no Brasil, né? O interior, as pessoas não acreditaram na pandemia, sabe? As pessoas não usavam máscara, tá? Muita gente que eu conheço, inclusive pessoas morreram, tal. Então, para mim foi muito difícil ficar longe do Brasil. Ao mesmo tempo, tem coisas que eu acho boas lá, por exemplo, a situação das mulheres, cara. Não sei se você percebeu, o Brasil melhorou também bastante nos últimos 20 anos, mas a Alemanha é muito menos machista do que o Brasil. Isso a Karen sempre falou, ela andava num parque meia-noite sem achar que ia ser estuprada, sabe? A desigualdade social é menor, né? A gente sabe que aqui preço, né, que o terceiro mundo paga para o primeiro mundo ser mais, mas tem uma democracia que funciona melhor, assim, então tem coisas que eu acho que a educação pública ser de qualidade, né? Coisas, sabe, assim, que a gente poderia ter no Brasil também, sabe, que a gente já fala, né? Mas agora, eu acho que sempre que você mora bastante tempo num país e volta, você sempre fica com uma coisa você tem saudades do que era bom fora, né? E quando você está lá, você tem saudades do que é bom no Brasil. Mas eu sou muito um caipira mesmo de Penápolis, que preciso estar no Brasil, assim, para minha vida fazer sentido, assim. Eu acho que eu também. Talvez não tanto no Brasil, mas como na América Latina, sabe? Me interessa mais hoje a América Latina, eu acho, e a África. Olha só, eu queria, aliás, a respeito até dessa história da Alemanha, que foi um dos meus desapontamentos, vou dizer para vocês, porque eu fui com a ilusão de que eu ia
comer maravilhosamente, né? Todas aquelas. Eu até nem como carne, mas estava disposta a comer aquelas salsichas todas, e joelho de porco, aquelas coisas todas que a gente come aqui no Brasil Sim, muito bem, né? Santo Amaro sim. e São Paulo tem restaurantes alemães excelentes, tá? Então eu fui com essa ilusão, e aí eu queria falar a partir desse livro que o Fred fez com a Kari, que se chama Guten Appetit. Coloca a capa aí, por Isso. favor, Gui, do livro de culinária. Olha só, A Nova Cozinha Alemã. Eu deveria ter levado esse livro, deveria, porque é a única coisa que eu vi e acho que a cozinha alemã não existe. Não existe, porque a gente só vê 99% dos lugares lá são de shawarma. É verdade. O tal Doner Kebab virou uma comida alemã, as pessoas não têm comida própria, não tem uma culinária própria forte na rua. Na rua, como tem aqui, gente, a gente tem uma culinária forte. Os franceses têm, os italianos têm, os espanhóis, então, caramba, ali na Península Ibérica se come muito bem, né? E aí foi um pouco decepcionante. Tem ótima comida vietnamita, ótima comida tailandesa, ótima comida Turca. turca, que é dominante, Sim. absolutamente dominante em Berlim, mas eu não digo para você que alemão não comi nada. Mas, Sinara, eu vou te falar que eu dou graças a Deus por isso, porque se tem uma coisa que foi decolonizada em Berlim e foi bom, foi a culinária. Eu acho a culinária do norte da Europa, assim, a tradicional, uma das piores, porque assim, você fala, qual é o grande prato da Inglaterra? Fish and chips, é batata frita com peixe empanado, sabe? Qualquer lugar do Brasil tem isso. Eu acho que realmente tem umas salsichas deliciosas lá, prato rosto e tal. Mas assim, você fala, a grande invenção do país é uma salsicha, putz, tá ferrado, né? Então eu acho que assim, sinceramente, eu acho que os turcos salvaram, os vietnamitas salvaram a culinária alemã. E tem uma coisa interessante, o doner kebab é uma comida berlinense, porque o kebab é tradicional ali da Turquia, mas essa coisa de botar naquele pão específico, que não é o pão de shawarma, e com aqueles molhos, são os turcos alemães que criaram. E acabou virando a comida oficial mesmo de Berlim, assim. E tem muita opção vegetariana. Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante lá, você está comendo menos carne, tem muita opção vegetariana. Se você procurasse, assim, os restaurantes vegetarianos, eu acho que isso está bem mais avançado do que aqui, porque tem restaurantes vegetarianos populares, inclusive, assim, tem opções populares. Inclusive no supermercado, sei lá, mortadela de soja, não sei do que é feito de verdade, Sim, mas assim, por preços acessíveis. Então, assim, os vegetarianos que eu conhecia lá, eles gostavam muito, né? Tem muito falafel também. Essa nova culinária alemã, ela passa por essa fusão, né? Não é só joelho de porco e salsicha, etc. A nova culinária alemã, ela passa por uma coisa de fusão com essas influências turcas, influências asiáticas, e também influências da Europa, desses lugares que você comeu bem, né? Da França, da Espanha, Portugal, etc. Mas Berlim tem uma cena desses restaurantes assim mais descolados forte também, assim, tem chefes criativos e tal. Não é a cidade mais rica, então assim, se fosse uma gastronomia Michelin, geralmente em Munique que as pessoas vão, né? As cidades mais ricas são Hamburgo, Munique, né? Berlim é uma cidade, apesar de ser a capital, uma cidade mais barata. Mas eu acho que a dica que eu dou para quem for para Berlim é fuja da comida alemã, justamente, e aí se embrenhando por essa coisa, comida vietnamita, comida tailandesa, essas opções. As pizzas também são muito boas, porque tem muito imigrante do sul da Itália. Então tem umas pizzas napolitanas assim, e daí cada um vai dependendo da sua região, né? Quem era da Sicília fala que a Sicília é melhor, sabe assim, cada lugar tem a sua pizza favorita, assim, mas acho essa culinária internacional acho muito boa. Então a dica que eu daria para você é fugir da comida alemã. E aí, ó, antes do Fred passar para as dicas, a gente encerrar aqui, eu queria falar desse livro aqui, ó. Eu mandei a capa, A Culinária Caipira da Paulistânia, a história e as receitas de um modo antigo de comer, que é um dos meus livros favoritos de culinária, maravilhoso, do Carlos Alberto Doria e do Marcelo Correia Bastos, que fala, né? Você pode fazer um combinado, ler o livro do Fred junto com esse, porque você vai se embrenhar pela forma como essas pessoas comiam nessa época, né? Muita influência do milho, né? Ao contrário do Nordeste, do litoral, que as pessoas têm maior influência da mandioca, da farinha de mandioca. Então, tem muita farinha de milho,
né? Muito torresmo, né? Eu lembro que tinha um ditado antigo nas minhas pesquisas, quando eu trabalhava na Folha, eu já gostava de pesquisar essas coisas, tinha um ditado antigo da São Paulo, dessa época da paulistânia, que falava assim: feijão com torresmo, o gosto é o mesmo. Já ouviu isso? Feijão com torresmo, o Muito gosto é o bom. mesmo. O que é? Que o torresmo substituía a carne, né, gente? Era mais barato e dava sustância também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa culinária caipira. Você cresceu dentro disso, né? Muito. Cara, inclusive esse livro foi uma referência minha. E que engraçado você recomendar o livro, porque a Culinária Caipira foi um livro que eu devorei, assim, para escrever o Gambé. Maravilhoso, gente. Muito E, bom. e se você reparar, assim, uma das partes, eu falei, o livro é bem duro, tem essa questão da violência policial, mas tem uns alívios culinários também. Eu cito várias comidas que eles estão falando aí, porque assim, eu sou do extremo oeste paulista, 500 quilômetros são da capital. Então, por exemplo, lá não se comia saúvas, né, que tem tanajura e tal, que é uma coisa do Taubaté, se não me engano, que o Monteiro Lobato falava que era o caviar, caipira e tal, e aí eles falam disso. Então tem uma parte que é parecida, né, da culinária, e todos os meus, só um dos meus avós não foi criado em sítio, então tinha uma coisa dessa comida caipira, assim, na casa das minhas avós, sabe, assim, a comida, inclusive nesse livro ele fala que a carne de porco, primeiro era considerada mais nobre que a carne de vaca. A carne de vaca, uma época, os caras criavam as vacas pelo couro no Rio Grande do Sul e deixavam a carne lá jogada, e que os indígenas do Sul inventaram churrasco pegando essa carne, começando a fazer aquele churrasco de fogo de chão, é uma coisa dos indígenas aproveitando as carnes que das vacas os caras deixavam jogadas. E que o porco, por ser mais popular nos países ibéricos, ele era considerado mais nobre. Não necessariamente torresmo, que é a parte mais gorda, como você falou, né? Que daí vai... Mas é uma coisa interessante, assim, de como as coisas vão sendo ressignificadas, né? Que o porco é tão tradicional. Hoje em dia ele é considerado menos nobre que a vaca, mas antes ele era mais nobre, assim. Tua infância, a comida que era típica, que você gostava, qual que era lá em Penápolis? Já Cara, tinha influência de hambúrguer, essas coisas? não, mas sabe uma coisa engraçada que fala muito sobre o interior, isso que a gente estava falando? O grande sonho do penapolense era ter um McDonald's lá. Era o grande sonho, cara. E as pessoas, e o McDonald's era longe, todo mundo ficava sonhando assim, nossa, a gente ia comer um McDonald's, tal. Um dia Penápolis vai ter um McDonald's. Tinha um negócio que E McDonald's só abria em tem cidades. hoje? Não tem, porque quando abriram um shopping em Penápolis, né? Abriram um shopping em Penápolis, o Burger King veio antes, e parece que cidades pequenas eles não ficam no mesmo lugar. Então foi a grande frustração. Pô, veio o Burger King, nunca vai ter o McDonald's e tal. E as pessoas viajavam, e era longe, então você pegava o ônibus, ficava 8 horas, chegava em São Paulo e ia comer McDonald's. Mas o que eu acho que é o mais tradicional lá mesmo é churrasco. Tem muita criação de gado perto, a carne é mais barata, então, assim, é muito comum. A cidade tem cheiro de churrasco no final de semana. Você anda por Penápolis, aquela fumaça saindo dos quintais, todo mundo morava em casa, quintais e tal, e churrascos de cortes mais variados. Se você não tem tanto dinheiro, vai ser uma carne mais barata tal, mas era muito comum o churrasco, e quem morava em sítio, aí tinha aquelas festas de boi inteiro, né, de matar o porco inteiro também, mas acho que o churrasco era a coisa mais tradicional, assim. Mas eu, particularmente, gosto de uma comida que é caipira, mas que eu pedi com meu avô, que era desse Mato Piba, né, que é a Bahia abraçando o Goiás, que é a paçoca de carne, que meu avô fazia no pilão de madeira mesmo, socando ali. Então, tipo, essa é uma comida que eu tenho um afeto familiar, assim, que é uma comida que tem nesse livro, inclusive, mas que eu aprendi com meu avô baiano. Você faz? Porque aqui em Brasília tem. Quando você vier aqui, eu vou Eu quero, comprar hein? para você. Mas você não tá comendo carne, mas vou fazer essa desfeita. Mas todo mundo come aqui em casa, viu? Só eu que não como. Eu não como carne vermelha só. Deixa eu falar, ó, gente. Infelizmente, estamos chegando aqui no final desse papo maravilhoso com o Fred. E ele, como todos que vêm aqui no programão, vocês já sabem, trouxe dicas para vocês, tá? A primeira dica do Fred, coloca aí para a gente, Gui, por favor, na tela. A primeira dica dele é o livro Todo Esse Amor que Inventamos para Nós, do Raimundo Neto. Que capa linda! Eu queria que você dissesse por que você está indicando para a galera esse livro. Primeiro, assim, você falou assim, pode sugerir um filme, uma série e tal. Eu falei, vou sugerir livros, né? Acho que, assim, vamos fazer essa campanha ali pelos livros. Todo Esse Amor que Inventamos para Nós é um livro contemporâneo que ganhou o Prêmio Paraná de Literatura e que me influenciou. Eu acho que ele tem uma influência no Gambé, então eu gosto de, sabe, dar essa visibilidade para o Raimundo Neto, que acho que é um autor nordestino, ele se define, fala, eu sou uma bicha nordestina, o livro dele são várias histórias que giram em torno são contos, né?
de famílias não convencionais. Assim, tem muitos personagens gays, trans nesse livro. É muito bem escrito. É uma mistura de, eu falo, é uma mistura de Caio Fernando Abreu com Facção Central, uma banda de rap pesada, porque tem esse lado. É uma linguagem original, é rápido de ler. E acho que ele se permite imaginar uma família e relações amorosas que ele fala que ele não tinha encontrado na vida real, e ele cria ali no livro. Então, eu acho que é um livro que merecia ser mais lido, é muito bom, e que me influenciou, acho que na criação da relação do cuiabano com o Gambé, muitas das coisas vieram naturalmente depois da minha leitura do Raimundo Neto. Leiam Raimundo Neto, que acho que é um autor que merece ser mais lido. E a outra dica dele é o livro Marrom e Amarelo do Paulo Scott, saindo pela Alfaguara. Por que você indicou esse livro? O Marrom e Amarelo assim, é um romance que depois ele foi até finalista do prêmio inglês, o Booker Prize, quando ele foi traduzido, né? Assim, eu acho um romance excelente. Ele saiu, se não me engano, no mesmo ano que o Torturado. E como acho que o Torturado ganhou todos esses prêmios, tal, o Marrom e Amarelo não foi tão falado como poderia, mas assim, é um livraço, é um romance muito bom. O Paulo Scott é um autor negro, e nesse livro ele fala sobre raça e colorismo, mas de um jeito muito assim. Tá tudo dentro da história, e tem uns detalhes que só no Brasil você vai entender. Porque é um irmão que é o marrom, que tem a pele mais escura, e o irmão que é o amarelo, que tem a pele mais clara. E aquela situação do amarelo, ele tem situações que ele é visto como branco, situações que ele é visto como negro, sabe? Situações que ele é visto como playboy, situações que ele é visto como cara rico. Então, ele discute essa coisa do colorismo, mas numa trama muito bem amarrada, numa história que tem essas reviravoltas, assim, sem ser nem um pouco didático ou assim, explícito, né? E o Paulo tem um texto muito bom, ele tem outro livro chamado Habitante Real, acho que ele é um dos grandes romancistas, assim, vivos hoje. Eu acho que realmente vale a pena ler Marrom e Amarelo, um livraço. Uma última pergunta aqui para o Fred, antes da gente se despedir, que o Fred, gente, ele é jornalista, escritor, designer, criador de games e pai. Eu quero perguntar para ele, dá para comparar qual que é a atividade que mais te dá prazer? Me dá mais prazer ou que me dá mais trabalho? O que me dá mais trabalho é pai. O que me dá mais prazer é pai e escrever, porque eu realmente gosto muito de escrever, assim. Eu não tenho trabalhado mais muito porque eu fiz muito design de game, né? E muito infográfico, não era eu que desenhava, eu pensava os infográficos, né? E não era que eu desenhava os infográficos, mas isso eu fiz muito, super interessante, e infelizmente, eu saí de lá faz um tempo, eu vejo que o espaço para infográficos e jogos jornalísticos diminuiu muito. Agora, eu sempre tive a paixão, eu sempre quis ser escritor. Eu escolhi o jornalismo porque eu queria ser escritor, achava, puta, é um jeito de ganhar dinheiro e estar próximo de escrever. E para mim é uma grande realização poder publicar os livros hoje, sabe, ser lido, estar aqui conversando com você, Sinara, obrigado de novo, sabe, mas lançar um livro para uma editora que tem uma boa distribuição, então acho que assim, essa parte de trabalho, a minha grande paixão é contar histórias, é escrever. E filhos, cara, é a experiência mais intensa que você pode ter na vida, dá muito trabalho, mas também dá muito prazer e muda a sua concepção, acho que eu não seria o escritor que eu sou se eu não tivesse tido filhos, sabe? Acho que seria uma pessoa mais imatura e um escritor menos completo, assim. Tanto que todos os meus livros falam também sobre parentalidade, né? Mas eu acho que é fazer todas essas coisas e ser, assim, pai de verdade, né? Cuidar e criar são desafiadores. Inclusive, as crianças estão aqui, né? Em casa, e a gente tá o tempo inteiro olhando se eles estão dormindo e tal, né? Isso, inclusive, que a gente fez gravado, porque à noite ele ia estar com as crianças, a mulher dele tá fora, e ele ia estar com as crianças e não ia dar para ele fazer entrevista e cuidar das crianças. Exatamente, é isso. Fred, olha, foi um prazerzão, como sempre, conversar com você. Espero que este ano ainda a gente se conheça pessoalmente. Tomara, quando vier para São Paulo, me avise. Ou São Paulo. E volte sempre. Coloca de novo aí para a gente se despedir o livro dele, a capa do livro, Gui. Gambé, de Fred de Giacomo Rocha, saindo pela Companhia das Letras. Recomendo muito a vocês. Beijão, Fred. Obrigada, querido. Obrigado, Sinara. Valeu, pessoal. Beijo, tchau. Tchau. E a gente termina por aqui o programão. Segunda-feira eu estou de volta às 11 no Fórum 11h30 com a Adri Rovai.
e à noite, às 20h30, com o Brocou. Um grande beijo, obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham curtido esse papo maravilhoso com o Fred. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Beijo, gente. Tchau.